Sarà molto bello. Oggi noi abbiamo il pastore Hernani Santos, un uomo che ha una storia incredibile, proprio bello, conosce molto del mondo spirituale, anche una delle sue, ha scritto un libro di 400 pagine su angeli, demoni, eccetera, eccetera, ed è qua e lo sto invitando. La parola a lui, non voglio che perdiamo neanche un secondo. Nel frattempo stiamo aspettando che entrate un pochino. Olá! Tudo bom, querido? Pastora Roselene, tudo na bênção, Tudo, graças a Deus. E você? tudo na bênção. É uma satisfação muito grande poder comunicar consigo e todos os irmãos aí na Itália. È una soddisfazione enorme poter comunicare con te e con tutti i fratelli lì in Italia. Muito grande, pastor. Tenho uma admiração muito grande por você, pela sua história, pela sua igreja. É uma igreja que já fez história na Europa e, por que não, fora, né? Uma história missionária assim, maravilhosa, como Deus tem te usado aí. Ho molta ammirazione per te, per la vostra vita, per la vostra chiesa, una chiesa che ha fatto già molta storia in Italia e perché no anche fuori dall'Italia con questa storia missionária molto bella. Querido, fantástico, já avisei que você ia vir, tá todo mundo, eles estavam se ligando aí, falei para os pastores sobretudo, e eu vou deixar todo o tempo com você, estou solo salutandolo, e eu vou estar te traduzindo, essa hora è tua. Gli ho detto che l'ora Amém. era sua, che non voglio rubargli del tempo e quindi lui adesso parla. Gli ho chiesto di raccontare un po' della sua storia. Falei para eles que você ia contar um pouquinho do seu testemunho, que é muito legal, e depois ia entrar nessa área de anjos e demônios com a gente. E lui parlerà un po' della sua storia e poi entrerà nell'area angeli e demoni, come è la nostra settimana oggi. Tudo bem, pastor. Então vamos fazer assim. Eu vou fazer um pano de fundo acerca do estudo, né, e contar um pouco da minha história. Ok, allora io farò una base e poi racconterò un po' della mia storia. E aí depois a gente conversa e parla um pouco sobre o tema anjos e demônios, né? E dopo, verso la fine, parleremo un po' sul tema angeli e demoni. Eu tenho uma vasta, há muitos anos atrás, desde a minha infância, experiência com anjos e demônios. Io ho avuto, da quando sono piccolo, una grande esperienza con angeli e demoni. No início me assustou muito, mas aí com o passar dos tempos a gente vai se acostumando com as experiências, né? All'inizio mi spaventavo molto, ma con il passare del tempo mi sono abituato a queste esperienze. Nós precisamos compreender que todos nós temos 4 ouvidos e 4 visões. Noi tutti dobbiamo comprendere che abbiamo 4 uditi, 4 orecchie e 4 occhi. A Bíblia Sagrada fala dos olhos naturais, mas também dos olhos espirituais. La Bibbia ci parla degli occhi naturali e degli occhi spirituali. A Bíblia também fala da audição natural e da audição espiritual. E la Bibbia ci parla anche dell'udito naturale e spirituale. Existe uma diferença entre a visão e a revelação. Esiste una differenza tra visione e rivelazione. 99% dos crentes têm a sua visão, os 2 olhos espirituais fechados. 90%, 98%? É mais, até 99%. 98, 99% dei credenti hanno gli occhi spirituali chiusi. E por isso eles não conseguem ver a visão ou ver as coisas no reino espiritual. E per questo non riescono a vedere le cose nel regno spirituale. Aquilo que você vê, seja em sonho ou seja numa visão aberta, a Bíblia chama de visão. Quello che tu vedi sia nei sogni che in una visione aperta, la Bibbia chiamerà visione. E aquelas sensações físicas que nós temos, apesar de não ver, a Bíblia chama de revelação. E quelle sensazioni fisiche che abbiamo anche quando non vediamo, la Bibbia ci dirà che è una rivelazione. Então, às vezes, nós não estamos vendo um anjo ali na parede, ou um anjo ali, mas nós estamos tendo um sentimento, uma sensação que tem alguém ali.
A volte non vediamo letteralmente un angelo lì, ma abbiamo questa sensazione che qualcuno è lì. E essa sensação é a revelação. E questa sensazione che abbiamo ha a che fare con la rivelazione. Como seu físico absorve o reino espiritual. Ed è come il tuo fisico assorbe il regno spirituale. Agora, quando a nossa visão espiritual é aberta, além de termos a sensação física, que é a revelação, nós passamos a ver também. Allora, invece quando la nostra visione spirituale è aperta, oltre ad avere la rivelazione, la sensazione, noi abbiamo anche letteralmente un'esperienza. Eu gostaria que todos os crentes pudessem ter pelo menos a revelação do reino espiritual. A visão é um pouco mais complexa. A me piacerebbe che almeno questi 98% dei credenti potessero avere almeno quella visione spirituale, la rivelazione, anche se l'altra invece, la visione aperta, è un po' più complessa. É complexa porque a maioria dos crentes querem ver anjo, mas quem vê anjo vê demônio também, é do mesmo reino, é do reino espiritual. È complessa perché la maggior parte dei credenti vorrebbero vedere degli angeli, ma quando tu vedi gli angeli, in genere vedi anche i demoni, perché vuol dire che hai una visione per addentrarci nel mondo spirituale. Então, às vezes, a gente pergunta para os irmãos, quantos aqui gostariam de ver um anjo? Todo mundo. E quindi a volte domandiamo alla gente, quanti che sono qua gli piacerebbe vedere un angelo? E tutti vogliono vedere un angelo. Mas quem tiver a visão aberta para ver um anjo, também vai ver um demônio. Ma chi avrà una visione aperta per vedere un angelo, vedrà anche un demone. E é uma experiência agridoce. Ed è un'esperienza agridolce. Ou seja, é bom de você estar acessando um outro reino, mas também é um impacto que a maioria de nós não estamos preparados para isso. Quindi è bello avere accesso a un altro regno, ma è un grande impatto perché la maggior parte di noi non è pronta a questo. O reino espiritual ele é feito de 3 céus e 7 dimensões. Il regno spirituale è fatto da 3 cieli e 7 dimensioni. Pastora, me dá só um minuto. Pede para o Jean pegar para mim, pastor, um cabo aqui que vai acabar a bateria do celular. Perché E aí pode cair. Il cavo del cellulare. Isso. Vamos continuar. Os 3 céus. Quindi 3 cieli. O primeiro céu é o céu mesorâneo, é o céu aurânio. Quindi il primo cielo viene chiamato Auranio. Aurânio é o céu dos homens. Che è il cielo degli uomini. O segundo céu, que é onde se concentram as batalhas espirituais, é o céu mesorâneo, de meio. Il secondo cielo, che si chiama il cielo di mezzo, è chiamato Mezzoranio, cielo di mezzo, dove si combattono le battaglie spirituali. E o terceiro céu, onde está o paraíso e a habitação de Deus, é o céu eporâneo. E il terzo cielo, aqui, pastora, porque eu estou conectando o cabo. Deixa eu traduzir. Il terzo cielo, che è il cielo dove abita Dio, è chiamato di cielo eporaneo. Esse que está atrás de mim é o apóstolo Paulinho aqui de Brasília. Ele trouxe o cabo para mim. Oi, querido, è l'apostolo Paolino di Brasília. E podemos continuar agora, que agora não vai cair o celular. Ok, adesso possiamo andare avanti che adesso non perderò la batteria. O céu aurânio é o céu das regiões estelares, é onde passam os aviões. Quindi il cielo auranio sarebbe il cielo della regione stellare, dove passano gli aerei. A Bíblia Sagrada não fala do segundo céu. La Bibbia sacra non parla del secondo cielo. E também não fala do primeiro céu. E non parla nemmeno del primo cielo. Mas em 2 Coríntios, no capítulo 12, ela fala do terceiro céu. Ma in 2 Corinzi 12 parla invece del terzo cielo. E se ela fala do terceiro céu, evidentemente tem o segundo e o primeiro. E ovviamente se la Bibbia parla del terzo cielo è evidente che esiste anche il secondo cielo e il primo cielo. E como nós podemos definir que as guerras espirituais só acontecem no segundo céu? E come possiamo definire che la guerra spirituale succede invece solo nel secondo cielo?
Porque o terceiro céu, de acordo com o apóstolo Paulo, é onde é o paraíso, é onde estão salvos. Perché il terzo cielo, secondo Paolo, è il paraiso, è dove vivono i salvati. E lá não há guerra espiritual. E lì non esiste una guerra spirituale. Também, quando olhamos para o céu estelar, o céu dos homens, não estamos vendo uma guerra espiritual aos nossos olhos. E quando guardiamo al cielo degli uomini, cioè il cielo delle stelle, anche lì non stiamo vedendo una battaglia spirituale. Então é evidente que essa batalha espiritual, regiões celestiais, se concentram no segundo céu. E quindi è evidente che la battaglia spirituale si concentra nelle regioni celestiali chiamate il secondo cielo. Então, para os irmãos que estão tomando nota, é aurânio, que os termos são gregos. Quindi per i fratelli che stanno prendendo appunti, i termini greci sono auranio, Mesorânio mezzoranio e eporânio. e eporanio. Aurânio é o céu dos homens. Quindi auranio, cielo degli uomini, Mesorânio é o céu das regiões celestiais, a batalha espiritual. mezzoranio, il cielo delle regioni celestiali dove c'è la battaglia spirituale, E eporânio é o paraíso. e eporanio sarebbe il paradiso. O mesorânio Il é mezzoranio aonde o mesorânio são as trincheiras, é a zona franca da batalha espiritual. è dove ci sono le trincee, come se fossero una zona franca, libera per la battaglia spirituale. Foi no mesorânio que se concentrou a batalha espiritual entre Miguel e o príncipe da Pérsia na oração de Daniel. È stato proprio in questo cielo, nel Mezzoranio, dove abbiamo trovato la battaglia spirituale tra Michele e il principe della Persia nel libro di Daniele. Mas existe uma diferença entre os três céus e as 7 dimensões. Però esiste una differenza tra i 3 cieli e le 7 dimensioni. As 3 primeiras dimensões é onde vive o homem. Le 3 prime dimensioni dove vivono gli uomini. As outras 4 dimensões são dimensões invisíveis. E le 4 altre dimensioni sarebbero dimensioni invisibili. Até mesmo na física e na ciência, todos sabem que as 3 primeiras dimensões é a dimensão da matéria. E anche in fisica gli scienziati sanno che le prime 3 dimensioni sono la dimensione della materia. Então é onde o homem vive essas 3 primeiras dimensões. E quindi le 3 prime dimensioni sono le dimensioni dove l'uomo vive. Mas as outras 4 dimensões são dimensões espirituais que a ciência chama de, na teoria das cordas, ela chama de dimensões invisíveis. Ma le altre 4 dimensioni la scienza chiamerà dimensioni invisibili. Isso. A quarta dimensão E la quarta dimensione é a dimensão da elétrica, da estática. è la dimensione dell'elettrica e dell'estatica. No livro de David Jung Cho, ele tem um livrinho muito pequeno chamado A Quarta Dimensão. Per esempio, Yonggi Cho ha un piccolo libro che si chiama La quarta dimensione. De acordo com David Jung Cho, a quarta dimensão é o reino onde subsiste tanto doenças como cura. Secondo Yonggi Cho, la quarta dimensione è il regno dove ci sono, c'è la guarigione, tem cura aí? Cura, guarigione. È il luogo dove c'è anche la guarigione. E também a elétrica e a estática. E poi c'è l'elettrica e l'estatica. A quarta dimensão é a dimensão das ondas eletromagnéticas, é a dimensão do sinal de internet, é a dimensão invisível. La quarta dimensione sarebbe anche quella dove ci sono le onde elettromagnetiche, la dimensione invisibile. É nessa dimensão, a quarta dimensão, Ed è nella quarta dimensione, que é uma dimensão invisível, onde está a batalha espiritual. che è quella dimensione invisibile dove troveremo la battaglia spirituale. Quando Satanás entra no nosso mundo, ele e seus demônios entram pela quarta dimensão. Quando Satana entra nel nostro mondo, lui e i suoi demoni entrano attraverso questa quarta dimensione. Agora, a quinta dimensão, teologicamente falando, é a dimensão do inferno.
E invece la quinta dimensione, parlando con un linguaggio teologico, sarebbe la dimensione dell'inferno. Por isso que a teologia usa termos como o quinto do inferno. Per questo la teologia userà questo termine, il quinto dell'inferno. Pois a quinta dimensão é onde está Satanás e seus anjos. E nella quinta dimensione dove si colloca Satana e i suoi angeli. A sexta dimensão é o paraíso. La sesta dimensione è dove c'è il paradiso. É onde estão os salvos em Cristo. E dove sono i salvati in Cristo. E a sétima dimensão é o trono de Deus. E la settima dimensione dove si trova il trono di Dio. Então, recapitulando, as três dimensões são todas as dimensões da matéria. Quindi le tre prime dimensioni, facendo un riassunto, sono le dimensioni della materia. É aquele quadrado da matéria, é a altura, profundidade e largura. È il quadrato della materia, l'altezza, profondità e la larghezza. É onde nós vivemos. Ed è dove noi viviamo. Com isso, depois de traçar um plano de fundo sobre a realidade do reino espiritual, quindi dopo aver messo questa base della realtà del mondo spirituale, nós precisamos compreender que toda a batalha espiritual é travada nesses parâmetros de mundos. Noi dobbiamo comprendere che tutta la battaglia spirituale succede con questi parametri dei mondi. Ou é travado a partir do segundo céu, que é chamado de região celestial. Quindi o la battaglia succede nel secondo cielo, chiamato da noi regioni celestiali, ou é travado na quarta dimensão. Oppure succede in quello che viene chiamato quarta dimensione. Quando nós oramos por cura, nós acessamos a quarta dimensão, porque é lá também que estão as enfermidades. Quando noi preghiamo per la guarigione, noi abbiamo accesso a questa quarta dimensione dove c'è la guarigione, ma ci sono anche le infermità. A fé, ela acessa a quarta dimensão. Quindi la fede ha accesso alla quarta dimensione. Pois é na quarta dimensão que nós autorizamos doenças, enfermidades, demônios a se retirar. È proprio nella quarta dimensione dove noi comandiamo alle malattie e ai demoni di ritirarsi. Isso é muito poderoso. E questo è molto potente. E eu indico aos irmãos esse livro do Paul Yong-cho, acho que a pastora Roselene já leu o livro, se chama A Quarta Dimensão. Vi indico questo libro di Yong-cho, probabilmente avete già letto, La Quarta Dimensione. É sobrenatural, ele traz uma fé muito poderosa a todos nós. È un libro molto sovrannaturale che porta una fede molto potente a tutti noi. Eu não sei se está já traduzido para o italiano, mas deve estar. Tá. Non so se c'è già in italiano, ma credo di sì. Os irmãos estão perguntando do meu livro, não tem italiano ainda, mas vamos providenciar. Dice, i fratelli chiedono del mio libro, ancora non c'è in italiano, ma possiamo provvedere. Vamos sim. Amém. No meu caso, pastora, as minhas experiências espirituais com anjos e demônios, elas começaram muito cedo. E per quanto mi riguarda, le mie esperienze con angeli e demoni sono incominciate veramente molto presto. Quando éramos criança, na casa de nossos pais, somos 5 filhos. Quando eravamo bambini, nella casa dei miei genitori, siamo 5 figli. E morávamos numa chácara no interior de Goiás e éramos muito pobres. Noi vivevamo in una cascina all'interno di una regione che si chiama Goiás ed eravamo veramente poveri. Então, meu pai um dia saiu de casa, depois de uns 2 dias sem nenhuma comida em casa. E quindi una volta mio padre è uscito da casa, dopo 2 giorni che non mangiavamo, non c'era più cibo a casa. E saiu desesperado para ver se arrumava alguma coisa para trazer para os filhos e a esposa, são 5 filhos. E quindi è uscito un po' disperato, cercando qualcosa da portare alla moglie e ai figli, perché eravamo 5. Nesse dia ficou só eu e meus irmãos em casa, nós 5, e minha mãe e meu pai saíram. In questo giorno mia madre e mio padre erano usciti e sono rimasto io e i miei fratelli a casa. Na metade do dia, buzinou um carro lá na porteira. Você conhece o contexto aqui do Brasil, que é porteira, né? E quindi nella metà del giorno qualcuno ha suonato il clacson proprio nella portiera della fattoria, proprio là in mezzo al nulla. E entrou, estava vindo 2 homens nesse carro. E c'erano 2 uomini in questa macchina. Pararam na porta de nossa casa, naquela chácara.
Si sono fermati nella porta di casa nostra, in quel luogo, in quella cascina, Aquele carro estava cheio de compras, muitas, muitas compras. e quella macchina era piena di cibo, con tante cose che avevano comprato. Talvez havia compras ali para meio ano ou mais. Forse c'era la spesa per, non lo so, 6 mesi in quella macchina. E também havia muitos brinquedos. E c'erano anche in quella macchina molti regali. Aqueles homens desceram do carro, pediram a nossa ajuda Quegli uomini sono scesi dalla macchina, hanno chiesto il nostro aiuto e deixou aqueles brinquedos e comidas na sala da casa. e hanno lasciato tutti i regali e anche tutta quella spesa gigantesca nel salotto di casa nostra. E eles foram embora. E se ne sono andati. Mais tarde, nossos pais chegaram Più tardi i nostri genitori sono arrivati e quando viram a gente já brincando com aqueles brinquedos, eles tomaram um susto. e quando ci hanno visto già che giocavamo con i giocattoli, loro si sono spaventati. Então eles perguntaram: o que é tudo isso? E allora hanno domandato, ma che cos'è tutto questo? Nós falamos que apareceu dois homens e disseram e perguntaram se ele era a casa do pastor Aparício. Noi le abbiamo detto che sono arrivati 2 uomini, ci hanno chiesto se questa era la casa del pastore Aparizio, che è il nome del papà. E eles tinham recebido uma ordem de deixar aquelas compras e brinquedos ali. E loro avevano ricevuto un ordine di lasciare i giocattoli e anche tutta la spesa lì, a casa. O meu pai, muito sistemático, mandou a gente guardar os brinquedos de novo. Mio padre, che era sempre un uomo sistematico, ci ha fatto mettere a posto i giocattoli. E saiu pela cidade, pelo bairro, procurando os homens. Ninguém os viu. Ed è uscito in quella città, in quella zona della città, cercando questi uomini. Nessuno li aveva visti. Nem na igreja, nem em nenhum lugar, ninguém conheceu esses homens e nem ordenou Ha essas chiesto e nessuno in chiesa, da nessuna parte, nessuno aveva chiesto a quegli uomini di portare quelle cose. Temos absoluta certeza que foram dois anjos da parte do Senhor. E noi siamo certi che sono stati 2 angeli dalla parte di Dio. Em uma outra ocasião, eu estava com meu pai no interior num bairro muito pobre de Goiânia. In un'altra occasione ero con mio padre in questa zona molto povera vicino alla mia città. E meu pai estava realizando, na época, muitos anos atrás, se chamava culto familiar, que depois virou grupos familiares e hoje são as células. E mio padre stava facendo questo che si chiamava all'epoca culto familiare, poi è diventato quello che oggi noi chiamiamo cellule. E aquele bairro ele era dominado pelo tráfico. E quella zona della città era dominata dal traffico. Quando meu pai estava terminando aquele culto familiar, Quando mio padre stava finendo quel culto familiare, um irmão chegou no ouvido dele e disse: Pastor Aparício, o senhor não pode ir embora hoje. un fratello è arrivato nelle sue orecchie e le ha detto: Pastore, lei non può andare via oggi. Porque os traficantes do bairro dizem que vão lhe matar a pauladas. Perché i trafficanti della zona hanno detto che la prenderanno a mazzate. Havia tido anteriormente a conversão de 5 traficantes, então eles estavam muito irritados. Si erano convertiti prima 5 dei trafficanti e quindi erano molto arrabbiati. E meu pai disse: Mas eu tenho que ir embora. E mio papà ha detto: Ma io devo andare via. Então meu pai me colocou aqui na cacunda, eu não sei como se diz em italiano, E quindi mio papà mi ha messo sopra le sue spalle e fomos embora. e noi siamo andati via. E à medida que nós entramos naquela rua, E proprio nel momento che siamo entrati in quella strada, nós conseguimos ver os traficantes, um em cada esquina, com pedaços de pau. noi abbiamo visto questi trafficanti, uno in ogni angolo della strada con dei pezzi di legno in mano. E nós passamos a rua todinha. E noi invece abbiamo camminato durante tutta quella strada. E nenhum daqueles traficantes E nessuno di loro, dei trafficanti, avançaram contra nós. sono venuti verso di noi. No outro dia, o irmão daquela casa foi à igreja. Un altro giorno il fratello che viveva lì in quella casa è andato in chiesa E meu pai perguntou: e aí, e os traficantes? e mio padre ha domandato: E allora i trafficanti? E aí aquele irmão disse que um dos traficantes E quel fratello ci ha detto che uno di quei trafficanti decidiu que não iria fazer nenhum mal para nós ha deciso che non avrebbe fatto del male a nessuno di noi
Porque eles viram mais de 50 pessoas ao nosso lado. Perché avevano visto più di 50 persone insieme a noi. E só estávamos nós dois. E in realtà c'ero solo io e mio padre. O anjo do Senhor acampa ao nosso redor. L'angelo del Signore accampa attorno a noi. Wow. E uma coisa que eu aprendi sobre anjos, os demônios, se você tiver visão aberta, você os vê. E una cosa che ho imparato sugli angeli è che se tu hai la visione aperta, tu riesci a vedere i demoni. Mas os anjos têm que ter a permissão deles para que nós possamos vê-los. Ma noi possiamo vedere gli angeli solo quando loro danno permesso a questo. São os anjos que decidem quem vai vê-los. Sono gli angeli che decidono, che sanno chi li vedrà. Sempre quando tem um demônio, eu vejo. Aonde tem um, eu consigo vê-lo. Io, dovunque ci sia un demone, io lo vedo. Mas os anjos não é tão fácil, porque eles decidem se nós vamos vê-los. Ma gli angeli non è così facile, sono loro che decidono se tu li vedrai o meno. A história mais tremenda da minha infância com experiência com anjos foi quando eu tinha 9 anos de idade. E la storia più assurda della mia infanzia, quando avevo avuto esperienze con angeli, avevo solo 9 anni. Meu pai fazia parte da equipe de Bernard Johnson, um evangelista americano que estava evangelizando o Brasil. Mio papà apparteneva a un gruppo di Bernard Johnson, che era un evangelista americano che stava lavorando in Brasile. E esse evangelista ele tinha uma tenda muito grande de cruzada. E questo evangelista aveva una tenda molto grande per fare le crociate. Ele armou essa tenda no interior do estado de São Paulo. E lui ha messo questa tenda all'interno dello stato di San Paolo. Mas nesse dia o evangelista americano não conseguiu ir porque ele estava gripado. Ma in quel giorno questo evangelista americano non è riuscito ad andare perché era un po' raffreddato. Então o meu pai foi substituí-lo na tenda. Quindi mio papà è andato a sostituirlo nella tenda. Eu me lembro como se fosse hoje esse acontecimento. Io mi ricordo come se fosse oggi questo che è successo. Entrou um homem muito grande na tenda. È entrato questo uomo veramente grande nella tenda. E o meu pai tem menos de 1,60 m de altura. E mio papà ha meno di 1,60 m di altezza. E aquele homem pegou meu pai e levantou ele bem ao alto. E quell'uomo ha preso mio papà e lo ha innalzato proprio in alto. Havia milhares de pessoas na tenda. E c'erano migliaia di persone in quella tenda. E ele começou a enforcar o meu pai. E lui ha incominciato a strozzare mio padre. E de repente veio uma mão por baixo. E d'un tratto è venuta una mano da sotto. E jogou aquele homem para o alto. E ha buttato in alto quell'uomo. Por 3 vezes. Per 3 volte. O homem caía e a mão jogava ele de novo. L'uomo cadeva e la mano lo rimetteva. Então o homem apagou, desmaiou. E quindi quell'uomo è svenuto. Em 15 minutos veio a polícia e levou o pastor e a maioria dos que estavam ali para a delegacia. In 15 minuti è arrivata la polizia, ha portato il pastore e quasi tutti l'hanno portato in questura. O homem foi para o hospital. L'uomo è andato all'ospedale. Ele estava com 2 costelas quebradas e a perna. Aveva due costole rotte e anche una gamba. E o delegado então olhou para o meu pai. E quindi il capo della polizia ha guardato mio padre. E disse que ele ficaria preso. E ha detto: lei rimarrà in prigione. E o motivo é que ele sabia lutar artes marciais e tinha machucado aquele homem. E ha detto che il motivo è perché lui faceva arti marziali e sicuramente aveva ferito quell'uomo. Mas aquele homem dava quase 2 do meu pai. Ma quell'uomo invece era tipo il doppio di mio padre. Ele estava matando meu pai. E in realtà lui stava cercando di uccidere mio padre. Então meu pai abriu a Bíblia. Allora mio papà ha aperto la Bibbia E leu para aquele delegado. e ha letto al capo della polizia. Senhor delegado. Ha detto, signor X. Eu não fiz nada com esse homem. Io non ho fatto nulla con quest'uomo. Mas a Bíblia Sagrada diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Ma la Bibbia dice che l'angelo del Signore accampa attorno a coloro che lo temono e li libera.
E todos ali naquela reunião presente viram que foi uma mão muito grande que alavancava e jogava aquele homem para cima. Tutti in quella riunione hanno visto che c'era questa mano gigante che buttava in alto quest'uomo. Então aquele delegado olhou para o meu pai e disse: vocês vão embora daqui antes que esse anjo apareça aqui. E quindi questo uomo ha detto: allora andate via di qua prima che arrivi qua questo angelo. Isso é muito poderoso. Questo è molto potente. Cada um desses irmãos que nos assistem devem saber que o Senhor tem a proteção para cada um de vocês nesse tempo. Ognuno di voi che ci sta ascoltando devi sapere che il Signore ha una protezione per ognuno di voi. Toda essa situação que estamos vivendo hoje é uma situação completamente espiritual. Tutta questa situazione che stiamo vivendo nei giorni d'oggi è una situazione pienamente spirituale. A igreja de Jesus precisa entrar na brecha para vencermos essa batalha. La Chiesa di Gesù deve mettersi nella breccia perché possiamo vincere questa battaglia. Tudo isso que vivemos hoje, todas as missões, tudo que nós fazemos é completamente espiritual. Tutto quello che viviamo oggi, le missioni, tutto quello che facciamo è pienamente spirituale. E isso é vencido na esfera espiritual. E questo è vinto nella sfera spirituale. A experiência que a pastora Roselene gostaria que eu contasse. E l'esperienza che il pastore Rosley mi ha detto di raccontare Ela aconteceu comigo em 2007. è successa nella mia vita nel 2007. Eu já estava pregando no Brasil todo. Io predicavo in tutto il Brasile. Mas eu não estava vivendo uma vida como o Senhor gosta, como o Senhor quer. Ma non vivevo una vita come piaceva a Dio, come a lui voleva. Eu cobrava para pregar. Io chiedevo i soldi per predicare. Não era de fato um homem de Deus, como a Bíblia manda. Non ero veramente un uomo di Dio, come dice la Bibbia. Eu era viciado em pornografia. Avevo il vizio della pornografia. E eu não conseguia orar. E non riuscivo a vincerlo. Um dia, na minha casa. E un giorno, dentro casa mia, o meu filho tinha uns 4 anos de idade. Mio figlio aveva più o meno 4 anni di età. E ele deu sede à noite. E lui ha avuto sete di notte. Então eu desci para pegar um copo com água. Allora sono sceso per prendere un bicchiere d'acqua. Quando eu fui subir, E quando ero lì per risalire, havia uma criança na sala da minha casa aparentando uns 5 anos de idade. c'era letteralmente un bambino nel salotto di casa mia che aveva 5 anni di età. Aquela criança passou na minha frente. Quel bambino mi è passato davanti. E fez assim. E ha fatto così. Quando essa criança chegou na sala, no quarto, desculpa. Quando questo bambino è arrivato in camera, a minha esposa e meu filho estavam dormindo. Mia moglie e mio figlio dormivano. A criança olhou para minha esposa e para o meu filho e disse: questo bambino guarda mia moglie e mio figlio e dice: se a volta de Jesus fosse hoje, eles iriam e você ficaria. Se Gesù tornasse oggi, loro sarebbero andati con lui e tu saresti rimasto. Eu passei a noite toda chorando aquele dia. Ho passato tutta la notte piangendo quel giorno. Eu chorava muito. Ho pianto molto. Foi até às 6 horas da manhã. Tipo fino alle 6 del mattino ho pianto. O Senhor começou a me dizer todas as coisas através daquela criança que era um anjo. Il Signore mi ha detto tutte le cose che facevo attraverso quel bambino che era un angelo. E aquele anjo em forma de uma criança começou a me dizer tudo que eu tinha que fazer. Quell'angelo che aveva la forma di un bambino ha incominciato a dirmi tutto quello che facevo. Mostrou tudo que eu estava fazendo de errado. Mi ha fatto vedere tutto quello che facevo di sbagliato. Me mostrou que eu cobrava. Mi ha fatto vedere che chiedevo dei soldi per predicare. Eu devia parar de cobrar. Mi ha detto devi smettere di chiederlo. Mostrou todas as situações que eu estava vivendo. E mi ha fatto vedere ogni situazione che vivevo. E ele foi embora. E poi se n'è andato. De 2007 a 2011, eu não tive mais nenhuma resposta de Deus na minha vida.
Dal 2007 al 2011 non ho più avuto neanche una risposta di Dio nella mia vita. Deus ficou completamente em silêncio comigo. Dio è stato pienamente in silenzio con me. Mas eu já tinha mudado completamente a minha vida. Ma avevo già cambiato completamente la mia vita. Já tinha deixado de cobrar. E già non chiedevo più i soldi per andare a predicare. Já tinha chamado a minha esposa, pedido ajuda a ela. Avevo già chiesto aiuto a mia moglie. Então, muita coisa já tinha mudado. Molte cose erano già cambiate nella mia vita. E eu tinha abandonado apenas o lado mercantil do evangelho. In realtà avevo abbandonato questo lato del commercio del Vangelo che facevo. Mas mesmo assim, eu não ouvia mais a Deus. Ma anche così io non ascoltavo più la voce di Dio. Foi um silêncio total de Deus na minha vida. C'è stato un silenzio totale di Dio nella mia vita. Quando chegou em 2011, 24 de setembro de 2011. E nel 24 settembre invece di 2011, no dia do meu aniversário, che era il giorno del mio compleanno, eu estava em São Luís do Maranhão. ero in un luogo dove si chiama São Luís do Maranhão. E desde quando aquele anjo falou comigo em 2007, eu criei um hábito de orar todos os dias de manhã. E da quando quell'angelo mi aveva parlato, che era nel 2007, ho incominciato a pregare tutti i giorni alla mattina. Então foi um hábito que eu criei, que eu já estava naquela época há mais de 2 anos sem orar. E quindi quando chegou o anjo para falar? Isso. Quando aveva Não, parlato antes do anjo falar, eu já estava há 2 anos sem orar, antes de 2007. Quindi prima del 2007, quando è arrivato da me quell'angelo, faceva 2 anni che non pregavo più. Então, uma das coisas que eu tive que consertar e reparar foi o meu altar com Deus. E una delle cose che ho dovuto mettere a posto è stato il mio altare con Dio. Agora, em 2011, eu estava no Maranhão. E quindi ero nel 2011 in questo luogo. Levantei para orar. Mi sono alzato perché ormai avevo incominciato a pregare. Era 9 horas da manhã. Erano le 9 del mattino. Já quando eu estava a meia hora do meu tempo de oração. E quindi era da mezz'ora che avevo il mio tempo di preghiera. Bateu na porta do quarto. Qualcuno ha bussato nella porta di camera mia. Quando eu abri a porta. E quando ho aperto la porta, tinha um homem na porta. C'era un uomo dietro la porta. Aquele homem entrou e se assentou na cama. Quell'uomo è semplicemente entrato e si è seduto sul letto. Qual é a sua atitude? Alguém estranho entra e se assenta na cama. Voi cosa avreste fatto? Qualcuno di strano entra senza dire niente e si siede nel letto. Então eu me voltei para dar uma bronca, para brigar com aquele homem. E quindi io mi sono girato verso di lui come per dire cosa stai facendo. Mas quando eu olhei o rosto dele, era o rosto daquele menino de 2007. Ma quando ho guardato invece il suo volto, aveva lo stesso volto del bambino del 2007. Eu tive um sentimento agridoce. Ho avuto quel sentimento agridolce. Eu falei, e agora? Qual será? O que ele vai falar agora? E quindi mi sono detto, oddio, cosa mi dirà adesso? Isso se chama angiofania. Questo è quello che chiameremo angiofania. Nós temos isso muitas vezes na Bíblia. Abbiamo questo varie volte nella Bibbia. É quando anjos assumem formas humanas para falar conosco. Quando gli angeli assumono forme umane per parlare con noi. Foi assim com Abraão. È stato così con Abramo. Quando lutou com Jacó. Anche quando lotta con Giacobbe, teofania. Isso. Então, essas coisas sempre acontecem. E quindi queste cose succedono. E isso acontece tanto comigo que quando alguém me pede qualquer coisa aqui no Brasil, que tem fome ou dinheiro, eu dou, já imaginando que possa ser um anjo. La verità è che queste cose sono successe così tante volte a me che se qualcuno mi chiede dei soldi, qualsiasi cosa, io li do sempre, perché dico, potrebbe essere un angelo. E a Bíblia fala que a gente tem que praticar hospedagem, porque você pode hospedar um anjo sem saber. Anche la Bibbia dice che tu devi essere molto ospitale, perché potresti ospitare un angelo senza nemmeno saperlo. Às vezes pessoas estão na nossa vida por um curto prazo de tempo e você pode pensar que é um homem, mas de repente é um anjo.
Può darsi che ci sia qualcuno che passi nella tua vita per uno spazio molto veloce di tempo e tu pensi che sia una persona normale, può darsi che sia anche un angelo. Nesse caso de 2011, E quindi in questo caso nel 2011 aquele homem que era aquele mesmo anjo que em casa estava em forma de criança e agora em forma de homem, quell'uomo che a casa mia si è presentato per la prima volta con una forma di un bambino e adesso si presentava come un uomo, ele disse para mim: eu vim passar o seu aniversário com você. ha detto sono venuto a passare il tuo compleanno con te. E aí eu chorei muito nesse dia. Ovviamente ho pianto tantissimo in questo giorno. Porque já havia, desde 2007 a 2011, 4 anos que eu não ouvia mais a Deus. Perché era dal 2007 al 2011 che era da 4 anni che non riuscivo proprio a sentire Dio. Deus ficou em silêncio comigo. Dio è rimasto in silenzio. Então ele vem de novo em 2011 em forma de amor e carinho. E quindi nel 2011 di nuovo si presenta questo angelo in una forma molto amorosa, molto affettuosa. Lá em casa, E a casa, o meu filho e a minha filha, eu já acordei à noite com minha filha conversando com o anjo. io a casa mia mi sono già svegliato che di notte mia figlia parlava con un angelo. A minha esposa ainda esses dias diz: olha, amor, tem tempo que não vem um anjo aqui. E mia moglie in questi giorni ha detto, certo amore, che proprio da un po' che non vediamo un angelo, perché lo Então vedevamo sempre. a nossa relação com o reino espiritual ela é muito, mas muito próxima. Quindi noi abbiamo sempre avuto una relazione molto vicina al mondo spirituale, l'abbiamo sempre visto. Mas volto a dizer que quando você tem uma relação com o reino espiritual, Ma voglio tornare a dire, quando tu hai un rapporto con il regno spirituale, inevitavelmente você também terá experiências não muito agradáveis com demônios. se hai questo dono, anche tu non avrai un'esperienza sempre gradevole, perché vedrai anche i demoni. Quando eu estava escrevendo o meu livro Anjos e Demônios, Quando ho scritto il mio libro Angeli e Demoni, eu estava em Brasília pregando num evento do pastor Luciano Subirá, se chama Casa de Zadok. ero in questo evento del pastore Subirà che si chiama Casa di Zadok. E estávamos todos os pregadores hospedados no mesmo hotel. E eravamo tutti predicatori nello stesso albergo. Quando eu fui dormir, E quando sono andato a letto, eu escrevi um pouco do livro. e ho scritto un po' di questo libro. Então veio uma voz em mim e dizia: não durma. Ed ho ascoltato una voce che continuava a dirmi non dormire. Então eu escrevia mais um pouco e a voz vinha e dizia: não durma. E allora scrivevo ancora un po' e questa voce continuava a dirmi non dormire. Mas eu estava com muito sono. Ma avevo molto sonno. Então eu não aguentei dormir. E allora non ce l'ho fatta e mi sono messa a dormire. Então tocou a campainha do quarto do hotel. E allora suonano il campanello della camera dell'albergo. Mas isso já era umas 3 horas da manhã. Ed erano tipo 3 ore del mattino. Quando eu abri a porta, Quando ho aperto la porta, havia uma mulher vestida de Mulher Maravilha. c'era una donna che era tipo la Wonder Woman. E essa mulher disse: eu sou Apolion. E questa donna mi guarda e mi dice, sono Apollyon. E eu disse: como é que é? Eu estava meio dormindo. E io stavo ancora dormendo e dico, cosa? Ela disse: eu sou Apolion. E lei mi dice, sono Apollyon. E fui mandado para te matar. E io sono stato mandato per ucciderti. Eu não sabia se eu estava no corpo ou fora do corpo, como diz Paulo, se estava Io non dormindo ou sapevo se acordado. ero nel corpo o fuori dal corpo, come dice Paolo. Porque as experiências espirituais, em grande parte, elas acontecem no subconsciente. Perché queste esperienze spirituali succedono nel tuo subconscio. Hoje nós temos o consciente, o subconsciente e o inconsciente. Quindi noi abbiamo la parte cosciente, la parte incosciente e subcosciente. O consciente somos nós aqui conversando. E quindi la parte cosciente siamo noi che stiamo parlando. O subconsciente é alguns minutos depois de dormir ou alguns minutos antes de acordar. Quello che chiamo subcosciente sono quei minuti prima di dormire o prima di svegliarsi. A ciência chama isso de sono REM, é o sono leve. È quello che la scienza chiamerà il sonno REM, quello leve, leggero.
no Brasil, nós usamos o termo cochilo. In Brasile noi usiamo questo abbiocco, questo modo di parlare. E depois, quando saímos desse cochilo, nós entramos no sono profundo. E poi entriamo in questo sonno profondo. Então, eu não sabia se eu estava acordado ou dormindo, como Paulo, no seu subconsciente, também fala isso. Quindi non sapevo se ero sveglio o se dormivo, come dice Paolo. A maioria de todos vocês que nos assistem já teve essa experiência de olhar e ver o guarda-roupa, ver alguém e não conseguir se levantar. Magari la maggior parte di voi ha già visto questo, che magari guardi l'armadio, vedi qualcuno e non riesci ad alzarti. Isso é a batalha espiritual no subconsciente. Questo è la battaglia spirituale nel subconscio. Por isso que antes de dormir, todos devem orar e pedir a cobertura do sangue de Jesus no seu Per questo consciente prima e di subconsciente. dormire tutti noi dovremmo pregare e chiedere la protezione del sangue di Gesù nella parte cosciente e non cosciente. E no subconsciente. E anche nella parte sottocosciente, subconsciente. Eu tenho o hábito de todo dia ir e ungir meus filhos e minha esposa antes de dormir. Io per esempio prima di dormire ungo i miei figli e mia moglie sempre. E coloco eles sobre o sangue de Jesus. E prego perché loro siano protetti dal sangue di Gesù. Pastora, só me avisa quanto mais tempo eu tenho aí, tá? Nós temos ainda 14 minutos. Então tá bem. Então, nessa situação da batalha espiritual, Quindi in questa situazione della battaglia spirituale, no hotel, eu comecei a clamar o sangue de Jesus. in albergo ho iniziato a clamare per il sangue di Gesù. Demorou uns 5 minutos. E dopo 5 minuti, Esse anjo caído foi embora. questo angelo caduto, questo demone è andato via. Alguém me perguntou, e o que o senhor fez depois disso? Qualcuno mi ha detto, cosa hai fatto dopo? Eu liguei todas as luzes do quarto. Ho acceso tutte le luci della camera. Liguei a televisão e deixei tudo Ho ligado. acceso la TV, era tutto acceso, proprio tutto. Apesar de estarmos com o sangue de Jesus, nós somos humanos. Dice, anche se preghiamo per il sangue di Gesù, ragazzi, siamo proprio umani, fa paura. E liguei no quarto do pastor Luciano e Kelly Allora ho chiamato il pastore Subirà e sua moglie, e comecei a contar a ele o que estava acontecendo. ho incominciato a raccontargli quello che mi stava succedendo E ele começou a rir pensando que eu estava brincando. e lui rideva, pensava che fosse uno scherzo. E ele disse, você está me contando um filme que você assistiu? Ha detto, hai visto un film? Mi stai raccontando la storia di un film? Ou a história do livro Esse Mundo Tenebroso? O mi stai raccontando la storia di quel libro, Questo mondo di tenebre? Eu disse, não, eu estou contando o que acabou de E acontecer. gli ho Vamos detto, orar no, ti juntos." racconto quello che è appena successo, veramente è successo. Aí ele parou de rir e falou, opa. Quindi ha smesso di ridere e ha detto, ops. E aí, aquele anjo disse para mim que eu não deveria escrever um determinado capítulo que eu estava escrevendo. In realtà quell'angelo, quel demone, mi stava dicendo che non dovevo scrivere un capitolo che stavo scrivendo. Eu estava escrevendo um capítulo por título O Rei Bruxo. Io stavo scrivendo in quel libro questo capitolo che diceva A te stregone, Que é a história de Salomão dos 20 anos que ele constrói os 3 altares para os che deuses è la pagãos. storia di Salomone quando lui costruisce i 3 altari. E aquele demônio apareceu dizendo que não era para eu falar sobre isso. E lui è apparso dicendo non toccare in questo argomento. Mas isso agora já está no livro. Ma ovviamente ho già scritto, questo è già nel libro che potrete leggere. Então, eu aprendi Quindi ho imparato que o Senhor nos deu 2 armas. che il Signore ci ha dato 2 armi. A Bíblia Sagrada diz que as armas da nossa batalha não são carnais, La Bibbia dice che l'arma della nostra battaglia non sono carnali, mas elas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. ma che sono potenti in Dio per distruggere le fortezze. A Bíblia afirma que as nossas armas são espirituais. La Bibbia dice che le nostre armi sono spirituali. E basicamente nós temos 2 armas espirituais, não precisamos de mais. E quindi noi abbiamo 2 armi spirituali, non avremo bisogno di altre. E uma é a arma de defesa L'una è quell'arma di difesa e outra é a arma de ataque. e l'altra è quell'arma di attacco. Uma vez no meu quarto, Una volta in camera mia
Volto a dizer, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei. E torno a dire che non so se stavo dormendo o ero sveglio, no? Corpo fuori dal corpo, come dice Paolo. Eu me levantei Mi sono alzato e apareceu um anjo caído na minha frente. ed è apparso un angelo caduto, un demone davanti a me. Esse anjo caído se chamava Asmodeus. E questo angelo caduto si chiamava Asmodeo. Na mesma hora que apareceu esse anjo caído, veio um anjo do Senhor e ficou entre mim e ele, na mesma hora. Nello Na stesso mesma hora. momento che ho visto questo demone, è arrivato un angelo di Dio ed è rimasto tra me e lui. E aquele anjo do Senhor ficou entre mim e aquele anjo do diabo. E quindi quell'angelo del Signore è rimasto tra me e tra quel demone, quell'angelo del diavolo. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor. Perché la Bibbia dice che l'angelo del Signore accampa attorno a noi. E Satanás e seus anjos estão atrás do redor, ao derredor. E Satana e i suoi angeli sono attorno. E aquele anjo me disse, Hernani, você tem duas armas para lutar contra esse E principado. quell'angelo mi ha detto, Hernani, hai due armi per lottare contro questo principato. Eu disse, quais são as armas? E io gli ho chiesto quali sono. Ele disse, uma é arma de ataque E lui mi dice, una è un'arma con la quale attaccherai e a outra é arma de defesa. e l'altra è l'arma con cui ti difenderai. Agora escute bem, porque isso é muito poderoso. Ascoltate bene, è molto importante questo. E ele me disse, E mi dice, com nome você ataca con il nome di Gesù attaccherai e com sangue você se defende. e con il suo sangue sarà la tua difesa. A Bíblia nos mostra que o nome de Jesus é uma arma de ataque. La É Bibbia como uma ci fa espada. vedere che il nome di Gesù è un'arma di attacco, tipo una Em nome spada. de Jesus curamos enfermos e expulsamos demônios. Nel nome di Gesù noi cacciamo via i demoni e guariamo gli ammalati. Então Davi disse a Golias, eu vou contra ti em nome do Senhor. Quindi Davide dice a Golia, io vado contro di te nel nome del Signore. Nós enfrentamos os demônios em nome de Jesus. E noi affrontiamo i demoni nel nome di Gesù. Não há poder em nós, Quindi non c'è potenza in noi, mas há poder no nome de Jesus. però invece c'è potenza nel nome di Gesù. No meu livro Curando os Enfermos em Nome de Jesus, Nel libro che ho scritto Guarendo gli infermi nel nome di Gesù, eu digo que há tanto poder no nome de Jesus quanto o que havia no corpo dele aqui na terra. io dico che c'è così tanta potenza nel nome di Gesù quanto aveva nel suo corpo mentre era sulla terra. Então, o nome de Jesus é o poder de ataque da igreja. Quindi il nome di Gesù ha una potenza per attaccare, la potenza che attacca per la Chiesa. Mas quando estamos numa guerra, nós não somente atacamos, Ma quando siamo in una guerra non solo attaccheremo, nós também nos defendemos. ma ci difenderemo anche. Com o nome você ataca Col nome attacchi e com sangue você se defende. e ti difendi con il sangue di Gesù. A Bíblia fala no livro de Apocalipse que nós somos defendidos pelo sangue do Senhor Jesus. La Bibbia dice in Apocalisse che siamo stati difesi dal sangue di Gesù. Então, quando você vai se defender de algum mal, você clama o sangue de Jesus. Quindi quando sei in un momento difficile devi gridare per il sangue di Gesù. Então, neste momento, eu declaro que sobre a sua vida está o sangue de Jesus. Quindi in questo momento io dichiaro che sulla tua vita c'è il sangue di Gesù. Sobre a sua casa, sobre a sua família está o sangue de Jesus. Sulla tua casa e sulla tua famiglia c'è il sangue di Gesù. Esse vírus não vai chegar na sua casa, sobre ti está o sangue de Jesus. E voglio decretare che questo virus non arrivi a casa tua perché su di te c'è il sangue di Gesù. Quando o anjo da morte desceu no Egito, ele não pôde entrar na casa dos filhos de Deus porque estavam com sangue. Quando l'angelo della morte è arrivato nella casa dei figli di Dio non ha potuto entrare perché ha visto il sangue. Então, todas as vezes que clamamos o sangue, os demônios batem em retirada. Quindi quando noi gridiamo per il sangue di Gesù i demoni fuggono. Eu me recordo uma vez que eu estava pregando em uma das cidades do interior do Brasil. Temos 4 minutos. Mi ricordo una volta che pregavo in una delle città in Brasile E naquele hotel havia um surto de suicídio. e in quell'albergo c'era un surto di suicidio. Na última noite, L'ultima notte
um demônio apareceu no meu quarto. Un demone è apparso in camera mia. E eu gritei pelo sangue de Jesus. Ho gridato per il sangue di Gesù. E ele foi embora. E lui è andato via. Na manhã eu perguntei para o dono do hotel E il giorno dopo ho chiesto al proprietario dell'albergo se acontecia algumas coisas estranhas naquele hotel. se succedevano delle cose strane nell'albergo. Ele me disse que tinha acontecido 15 suicídios naquele ano. E mi ha detto, solo in quest'anno abbiamo avuto 15 suicidi. Então logo eu percebi que aqueles suicídios eram porque aquele demônio aparecia para as pessoas. E quindi ho compreso che quei suicidi era perché quei demoni apparivano alle persone. Então ele foi resistido pelo sangue de Jesus. E quindi è stato resistito dal sangue di Gesù. Então, meu querido irmão, aprenda. Allora, caro fratello, impara. Há poder nas nossas vidas. C'è potenza nella nostra vita. Um demônio é mais poderoso que todos os exércitos do mundo. Un demone è più potente di tutti gli eserciti del mondo. Um demônio é mais poderoso que os exércitos da Alemanha, dos Estados Unidos e da Un China. demone può essere più potente anche degli eserciti della Germania e dell'America. Mas a igreja de Jesus é mais poderosa do que todo o inferno. Ma la Chiesa di Gesù è più potente di tutto l'inferno. Se um demônio é mais poderoso que todos os exércitos do mundo, Se un demone è più potente di tutti gli eserciti del mondo, um crente cheio do Espírito Santo é mais poderoso que todos os demônios do inferno. un credente pieno dello Spirito Santo è più potente di tutti i demoni dell'inferno. Porque ele está de posse das armas mais poderosas do universo. Perché lui ha tutte le armi potenti dell'universo. A Bíblia diz que Jesus tirou a armadura do valente. La Bibbia dice che Gesù ha spogliato il valoroso. E a Bíblia também diz que o Senhor nos deu a sua armadura. E la Bibbia dice che Dio ci ha dato la sua armatura. Então nós temos a espada, Quindi abbiamo questa spada, que é o nome de Jesus. che è il nome di Gesù. E nós temos o escudo, E abbiamo questo scudo, que é o sangue de Jesus. che è il sangue di Gesù. E temos a armadura, que é a palavra de Deus. E abbiamo tutta l'armatura che parla della parola di Dio. Tomamos posse disso tudo, Quindi noi prendiamo possesso di tutto questo em nome de Jesus. nel nome di Gesù. Amém. Amém. Querido, muito obrigado. O tempo voou. O povo tá Uau. super aí querendo saber. Ragazzi, sappiate che fine settimana prossima, venerdì, sabato e domenica, il pastore Hernane predicherà in tutte le nostre chiese. Stiamo organizzando delle prediche evangelistiche dove lui parlerà molto di più del mondo spirituale e sarà fantástico. Solo a gente tem 2 minutos. Uma domanda. Quando esse anjo veio falar com você, eu lembro que eu vi uma vez, Deus estava usando você muito poderosamente, em milagres. Ele stava dicendo che prima che questo piccolo angelo venisse a parlargli, lui era usato per tanti miracoli, guarigione, ciechi che vedevano, e Dio gli ha parlato perché era più importante per lui il ministero di quanto fosse invece fare la volontà di Dio. Per questo Dio ha cambiato tutto. É assim, entendeu tudo? É assim mesmo. Entendi tudo. Amém. Então, que legal também. Uma palavra para os pastores, né? Que estão aí para... Uma parola per i pastori per guardare invece proprio il regno di Dio. O mais importante é agradar a Deus. E la cosa più importante è essere graditi a Dio. É o caráter. È il carattere. É isso que é importante. Questa è la parte più importante. Amém, pastora Roselene. Que Querida, alegria, viu? Acabou o horário, mas a gente vai estar se vendo. Muito, muito obrigada. A gente dá um abraço em todos vocês aí, viu? Amém. A gente volta a se falar, pastora. Que Deus abençoe, irmão. Amém. Torneremo a parlare. Che Dio ci benedica. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao ragazzi, tanta roba, sicuramente ci parlerà ancora, è un uomo molto expert veramente al discernimento degli spiriti, ha avuto tante esperienze, tante, ci racconterà ancora altre. Sto organizzando con lui un fine settimana intero, un venerdì, sabato e domenica evangelistico, dove parlerà del cielo e dell'inferno e di esperienze perché la gente apra gli occhi e veda quanto noi siamo in una battaglia spirituale che dobbiamo vincere nel nome di Gesù.